Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus e eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 10. Nós vamos começar exatamente hoje uma série de mensagens sobre decisão. Vivemos um tempo de dificuldades, de incertezas, um tempo de medo, de angústias. Todos nós vivemos momentos de pensar qual decisão tomar e qual a decisão certa, porque eu acredito que ninguém quer errar na sua caminhada. E nessa visão de tomar decisão, sempre algo acontece no nosso pensamento, a dúvida: o que fazer? Para onde ir? Como começar? Como resolver? Essas decisões que entram em nossa mente produzem em nós inseguranças, que vai do campo emocional ao campo psicológico e até o campo físico. Porque uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, uma pessoa que vive dificuldades emocionais, muitas vezes não consegue lidar com uma palavra chamada dúvida. A incerteza traz sempre atrelado a ela a insegurança. E quando nós temos que tomar uma decisão, muitas vezes isso envolve todo o nosso emocional, o nosso psicológico e também o nosso físico. Por isso que nós sempre orientamos que antes de qualquer decisão que um cristão deve tomar, ele deve buscar ao Senhor, ele deve orar, ele deve colocar diante de Deus a sua necessidade. E eu quero nessa noite, de uma forma bem objetiva e prática, apresentar a você 4 passos para que você tome a decisão de conquista. Porque muitas vezes quando queremos realizar algo, fazer algo, ou tomar a rédea da nossa vida, ou decidir alguma coisa, nós ficamos inseguros. E muitas vezes há pessoas que chegam a um ponto de congelar e não conseguem mais fazer nada, e aquilo que parece ser bom se torna uma angústia. Uma decisão que poderia ser bênção e deveria ser bênção, acaba se tornando um sofrimento. E eu quero nessa noite começar essa série falando sobre a decisão, ou seja, decida conquistar, baseado em Zacarias capítulo 4, versículos 6 a 10. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos desse templo, e suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Que o Senhor nos abençoe assim com a sua palavra nessa noite. O livro de Zacarias, ele contém descrições de visões concernente à reconstrução do templo de Jerusalém. O livro de Zacarias vai trazer muitas revelações através de sonhos. Era a forma que Deus falava aos seus profetas, para que levasse ânimo ao povo. O povo de Israel estava vindo de um cativeiro. Depois que Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói o templo, no governo de Ciro, o povo judeu é liberto e enviado de volta à sua terra. Junto desse retorno à sua terra, haveria a necessidade de reconstruir a nação e reconstruir de novo também o templo. Junto com esse grupo de judeus que vem, já libertos por Ciro, que decretou que os israelitas poderiam voltar para a sua terra, veio com ele esse homem chamado Zorobabel. Zorobabel, ele quase é pouco citado na Bíblia, mas nesse momento em que o povo de Israel, ele migra do cativeiro para a sua terra, Zorobabel era o homem que tinha a linhagem direta com Davi, e ele acabou se tornando um governante naquele primeiro período da existência de Judá.
Então Zorobabel, por ter uma linhagem a Davi, e também era cativo, era escravo, mas por ter uma linhagem nobre, ele foi colocado como governador naquele primeiro momento dessa terra, desse povo que chega para reconstruir a sua história. E Zacarias, esse livro vai começar a colocar exatamente, você lê Zacarias, é um livro tranquilo, pequeno, fácil de ler, e você consegue ver o cuidado de Deus para com o seu povo. O propósito desse livro é mostrar o amor de Deus que inspira o seu povo, o povo judeu, que cuida do seu povo, que abençoa o seu povo e que levanta desafios diante do seu povo. E nesse livro de Zacarias, você vai conseguir contemplar o desafio de Zorobabel para reconstruir o templo que foi destruído por Nabucodonosor, e agora Ciro liberta, e ele teria que governar uma nação desanimada, uma nação cansada, uma nação exausta e simplesmente uma terra destruída. Era um desafio para um homem que era escravo e agora havia se tornado um governante. E se nós formos pensar nessa noite, muitas vezes nós somos chamados para grandes desafios. Eu acredito que não seja a construção de um templo, ou talvez reconstruir uma nação, mas há construções que nossa vida precisam ser feitas. E Deus muitas vezes nos chama a reconstruir a nossa família, reconstruir a nossa história, reconstruir os nossos projetos. Deus nos chama a reconstruir e fazer algo do nada, alguma coisa, tirar aquilo que é escombro, aquilo que é desacreditado, se tornar realidade, porque era isso que Zorobabel estava vivendo. Como um povo cansado, pobre, sem riqueza, numa terra destruída, teria que reconstruir o templo e teria que reconstruir a nação. Como fazer isso sem nada? Como fazer isso sem realizações? E eu acredito que a nossa vida muitas vezes passa por isso. Quando nós olhamos ao nosso futuro e pensamos no nosso futuro e olhamos e às vezes no nosso coração vem aquele sentimento, não vai dar. Olhamos para os nossos projetos, ouvimos o vento, ouvimos as notícias e o que vem no nosso coração é, não vou ter chance, não vou conseguir, não vai funcionar. E essas coisas vêm a trazer ao nosso coração uma tristeza muito grande, porque o que nós estamos vivendo hoje é uma sociedade desacreditada, é uma sociedade sem esperança, sem expectativa. O rico enriquece mais e o pobre cada vez mais vê as portas fechadas. E isso vai causar dentro do ser humano, de qualquer pessoa, desilusões, angústias, sofrimentos, depressões e sentimentos de ansiedade por não ver aquilo que deveria estar pronto, realizado. E isso tem destruído pessoas, tem destruído sonhos, projetos. Nós falamos aqui, aliviando a bagagem durante a semana, sobre o cansaço. As pessoas estão cansadas não só fisicamente, elas estão cansadas também emocionalmente e psicológico também. Estão exaustas de tanto lidar com problemas, de tanto lidar com crises, com falta de grana, lidar com falta de emprego, de oportunidade. As pessoas estão cansadas de ver violência nas ruas, de ter incertezas, de não saber o que vai acontecer amanhã. As pessoas estão cansadas de chegar na empresa e receber a notícia que vai ter mais um grupo dispensado, e ele não sabe se ele está nessa lista, e ele até a lista sair, ele vai viver meses de angústia e sofrimento, perdendo o sono, sofrendo emocionalmente, com o seu psicológico abalado. E é o que nós deparamos com a geração que muitas vezes está cansada de viver. E é por isso que nós deparamos com tantos índices de suicídio, que também não descartamos os problemas espirituais, mas existe uma geração sem esperança, sem perspectiva e sem nenhum pensamento do futuro diante de tantas notícias ruins que assolam ao acordar e ao ir dormir. Zorobabel está simplesmente desacreditado. Ele entende que não haverá possibilidade de reconstruir Israel. Mas Deus é Deus de promessa, amém, irmãos? Deus é Deus de vitória. E Deus começa a trazer para Zorobabel uma palavra para que ele tivesse ânimo. E eu quero nessa noite apresentar essas 4 características que você precisa levar para a sua vida, para que os seus projetos
para os seus sonhos, as suas realizações consigam ser realizados. Porque se você não tiver equilíbrio emocional e psicológico diante da crise, você pode ter conhecimento, você pode ter diploma, você pode ter dinheiro e você pode ter até oportunidade. Mas se você não tiver um equilíbrio emocional diante da caminhada, diante da conquista, diante da realização, é provável que você não consiga chegar. E Zorobabel recebe de Deus 4 orientações nessa noite, e eu quero trazer ao seu coração, espero que você anote e possa pensar nisso no futuro, ou quem sabe até amanhã. E a primeira característica que nós podemos aprender com Zorobabel está exatamente no versículo 6, é depender do Espírito Santo. Nada que você possa pensar a fazer ou realizar, você vai fazer com a sua força. Nada do que você pense, planejar o seu futuro, o seu concurso, a sua empresa, o seu casamento, a sua casa, o seu sucesso profissional, ministerial, você não pode pensar em conquistar pensando exatamente na sua força. E o versículo 6, ele é claro para Zorobabel. Olha o que ele diz: esta é a palavra de quem? Do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo a Zorobabel era: olha, reconstrua o templo, mas não vai ser conforme você pensa. Reconstrua o templo, mas não vai ser do seu jeito. Reconstrua o templo, mas não vai ser com a sua força, com a sua capacidade. Você, Zorobabel, você vai ter que depender do Espírito Santo, porque não vai ser a sua força que vai fazer com que esse projeto aconteça. E Zorobabel então recebe aquela palavra, porque era a primeira orientação de Deus para a vida dele. E eu quero dizer a você nessa noite, você precisa decidir conquistar. Há sonhos que estão no coração de Deus, mas você precisa tomar posse. Você precisa avançar. Quando Deus disse a Israel: olha, sai dessa terra e vai para uma terra que manda leite e mel, Deus não disse para eles que seria fácil. Eles teriam que marchar, teriam que lutar, teriam que conquistar, mas a terra seria deles. E é isso que Deus nos diz. As coisas estão difíceis, sim, para todos nós, mas se você decidir conquistar, se você decidir realizar esse projeto e esse sonho, digo o primeiro conselho para você: dependa do Espírito Santo de Deus. Coloque o Espírito Santo nesse projeto, coloque o Espírito Santo nesse concurso, coloque esse Espírito Santo no seu ministério futuro, porque você não vai fazer isso com a sua força, você vai ter que depender completamente do Espírito Santo de Deus. E há um motivo para isso. Muitas vezes, irmãos, nós nos apoiamos no nosso próprio conhecimento. Isso é um erro. Há pessoas que se decepcionam consigo mesmo. Ela acha que ela vai conseguir, que ela vai fazer, e ela acaba batendo com a cara, se arrebentando toda, simplesmente porque acredita na sua própria força. Há um outro problema também que Zorobabel precisava aprender com Deus, depender do Espírito Santo, é porque há muita gente que depende de outro. Ele só realiza o seu sonho se ele simplesmente ouvir alguém dizer que vai com ele. Ele só consegue fazer alguma coisa se alguém o abraçar e dizer, pegar pela mão e fazer, porque ele está sempre na dependência do outro, sempre esperando pelo outro, sempre aguardando o outro. Ele nunca vai sozinho, ele nunca vai na frente e ele nunca vai confiando em Deus. Ele precisa estar sempre com alguém em volta para que o seu projeto aconteça. E aí o Espírito Santo diz para ele: olha, não vai ser a sua força, não vai ser a força do Israel, não vai ser o povo, vai ser o meu Espírito que vai fazer isso. E aí, irmãos, isso nós precisamos aplicar em nossa vida. Nós precisamos entender que as pessoas vão nos decepcionar. As pessoas vão dizer que estão com você e elas não estão com você. Algumas vão bater até nas suas costas, vão rir para você, vai tomar café na sua casa, vai dizer para você: olha, eu estou contigo, fora d'água ou dentro d'água. E você vai se decepcionar, porque na primeira marola que aparecer, aquela pessoa que mais disse que ia te apoiar, vai te abandonar. E você vai ficar frustrado. E você vai querer se rebelar, e você vai viver a angústia da sua alma. Deus diz a Zorobabel: não é na sua força, mas é no meu espírito.
Então, o primeiro conselho nessa noite, se você tomar a decisão de conquistar, realizar, em nome de Deus, em nome de Cristo, eu quero dizer a você, coloque o Espírito Santo dentro do seu projeto. Vá para a oração, vá buscar a presença de Deus, vá buscar em Deus a sua força. Não dependa de ninguém. Não dependa de aplauso, não dependa de elogio, não dependa de nada, de ninguém para pegar a sua mão. Dependa somente do Espírito Santo de Deus. Porque quando você estiver sozinho, quando você estiver na cova dos leões, quando você estiver preso, é somente o Espírito Santo que vai agir na sua vida. É somente o Espírito Santo que vai trazer a você o revestimento necessário. Segundo conselho, se você decide conquistar, você precisa carregar em sua vida. Não olhe as circunstâncias. Versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará o quê? Uma planície, e ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Deus vai dizer a Zorobabel, na revelação do sonho, que ele deveria olhar a montanha. E a pergunta é: que montanha é essa? Que montanha é essa? Que gigante é esse que se levanta para destruir aquilo que Deus projetou para ser uma bênção? Aquilo que Deus projetou para ser real. Então a segunda característica, não olhe as circunstâncias. Se você parar para pensar, se você parar para analisar o que está acontecendo à sua volta e você ver esse gigante e você temer diante desse gigante, a tendência é você voltar atrás. A tendência é você desistir. Lembra do povo de Israel? Mar fechado, o povo chega e Deus havia manifestado durante todo o tempo no deserto a sua presença, a nuvem, o fogo, mas ali eles se deparam com o mar fechado, o faraó está vindo, e o que fazer? As circunstâncias levaram aquelas pessoas a simplesmente esquecerem de Deus e de tudo que Ele fez. Então, amados irmãos, nessa noite a mensagem que diz decida conquistar, se você pretende conquistar, nunca olhe as circunstâncias, porque por pior que esteja, Deus é maior do que qualquer circunstância. Deus é maior do que a sua saúde, Deus é maior do que o seu desemprego, Deus é maior do que suas crises e os problemas que você vive na área pessoal. Deus é maior do que as crises econômicas, Deus é maior do que tudo e do que todos. Então não olhe as circunstâncias. Ele diz a Zorobabel: que montanha é essa? Quem é você? Essa montanha vai se tornar uma planície. Ou seja, eu não vou ter trabalho nenhum de subir, ele vai se tornar plano. Mas isso era um sonho revelado para que Zorobabel recebesse toda a motivação. E quando nós olhamos Salmo 34, 19, ele diz assim: muitas são a aflição dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Jesus diz em Mateus capítulo 17, versículo 20: se tiveres fé como um grão de mostarda e disseres a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará, e não vos será nada impossível. Então depende de como você vê as circunstâncias. Há muito crente desesperado, ele chega na igreja, às vezes não é aqui que acontece isso não acontece aqui, mas ele chega na igreja cheio de poder, cheio de graça, canta, chora, pula, fala mistério, fala tudo, mas quando a corda aperta, quando a pedra vem, entra no sapato, quando as portas estão fechadas e o dinheiro está curto, quando a doença chega, um filho, o marido, e aí você vai ver exatamente onde está baseada a sua fé. Está baseada nas circunstâncias? Está baseada no entre parênteses, poder ilusório? Ou realmente numa vida de convicção, numa vida de certeza, numa vida de consciência? A Bíblia vai dizer que tudo que pedires, crendo recebereis. E não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a luta que você está passando, se você quer conquistar, você precisa confiar primeiro em Deus, que você serve e que você dedica a sua vida, e depois você deve olhar as circunstâncias. Há problemas conjugais, financeiros, enfermidades, crises, desânimo, tristeza, mas talvez uma área dessa possa ser um gigante, ou quem sabe uma montanha que possa estar impedindo você de conquistar aquilo que Deus disse. E Zorobabel estava
vendo um povo desanimado, cansado, que tinha acabado de vir do cativeiro, viu um templo destruído e ele também era um ex-escravo e agora teria que, em nome do Senhor, assumir a responsabilidade de comandar uma nação. Segunda característica, bote isso no seu coração: nunca olhe as circunstâncias. Terceira orientação de Deus para Zorobabel: proclame a bênção do Senhor na sua vida. E aí está exatamente nesse versículo. Ele vai dizer no versículo 7, olha só com a sua Bíblia na mão: e ele colocará a pedra principal aos gritos: Deus abençoe. Deus abençoe. O que Deus está dizendo a Zorobabel? Olha, essa primeira pedra que você vai colocar no templo, para reconstruir esse templo, você vai colocar aos gritos: Deus abençoe. Deus abençoe. Pense comigo, meu irmão. Vamos aqui pensar comigo. O povo escravo, cansado, sem riqueza, sem alimento, acabaram de chegar de um cativeiro sofrido, tem que construir uma cidade, um templo, uma nação. E a primeira coisa que Deus diz a eles: olha, coloca a primeira pedra, mas você coloque aos gritos: Deus abençoe. Aqui nós temos um aprendizado, irmãos, em nossa vida. Sabe qual? Toda murmuração deve sair de nossa boca. Na nossa casa e nos nossos projetos não pode entrar murmuração. O que esse homem tem a dizer, Deus te abençoe, diante do caos? Não tem templo, não tem nada, mas a primeira pedra que eu colocar, eu tenho que colocar os gritos: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Era essa a visão de Deus para Zorobabel quando ele colocasse a primeira pedra no templo. Aqui nós aprendemos uma coisa, meu irmão: proclame a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você tem que olhar o seu projeto, está difícil, está complicado, está fechada a porta, mas louvado seja Deus, Deus é maior, Deus me abençoe, Deus me ajude. Entre na sua casa, por mais que esteja faltando talvez alguma coisa que você queira muito, mas não murmure, não reclame, agradeça, exalte a Deus. Essa era a palavra de Deus para Zorobabel: olha, invoque ao Senhor, Deus te abençoe. Aí o indivíduo, Deus começa a abençoar, e ele vai lutando, vai conseguindo as suas coisas, e aí está cheio de poder. Mas aí, diante de algo que talvez não aconteceu do jeito que ele queria, ele enche o coração de ódio, enche a boca de maldição, enche o ambiente de coisas, de palavras de baixo calão dentro da própria casa. Amaldiçoa o que Deus dá, amaldiçoa o que Deus dá a oportunidade a ele de ter. E muitas vezes, irmãos, nós estamos vetando as nossas conquistas, porque o nosso coração está cheio simplesmente de um coração ingrato, e a nossa língua, ela acaba produzindo mal e destruição. Quando nós observamos, por exemplo, capítulo Provérbios 18, versículo 21, ele vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Você já viu aquelas pessoas que chegam no trabalho assim, pessoas, cristãs, bem-humoradas, chegam no trabalho numa segunda-feira, chegam felizes: olha, paz do Senhor, Deus te abençoe. Às vezes entra no trabalho até cantando. Imagina, segunda-feira é o dia amaldiçoado para todo mundo aí, mas para a gente não, amém, irmãos? Segunda-feira, eu tinha até um negócio no Zap lá, a turma gostava eu coloco aquilo na ordem dos pastores. Fala assim, o cara dá um grito, segunda-feira, começou segunda-feira, gente, vamos embora, é segunda-feira. O pessoal faz isso na sexta-feira, sextou, vamos para casa, não tem trabalho. Aí o camarada gravou isso para segunda-feira. Eu tinha isso no meu Zap, não sei se eu tenho ainda. Eu vou lá na ordem dos pastores lá, jogo lá, e a turma fica rindo a beça. Pô, diz, segunda-feira, está todo mundo quebrado de domingo. Eu falei, não, mas é assim que a gente tem que pensar. Então, irmãos, o ambiente que você está, a palavra que você pronuncia, contagia as pessoas. Você está num ambiente de trabalho, está difícil para todo mundo, o salário atrasou, a grana não entrou do jeito que você queria, mas calma aí, irmãos, nós temos que agradecer a Deus o pão de cada dia. Está curta a grana, está difícil, mas está chegando, está entrando, você tem, Deus te dá.
E hoje em dia, meu irmão, ir para um trabalho segunda-feira, você tem que ir glorificando a Deus dobrado. Porque tem gente que está segunda-feira correndo atrás de emprego, mas você tem o seu. Talvez não é o que você queria, ou o que você planeja, pode ser o futuro, mas o que você tem, o que Deus te deu, você tem que colocar a pedra e dizer: Deus te abençoe. Encher o ambiente de palavras abençoadas. Olha o seu filho é mal criado, não te obedece. Tudo bem, chama a atenção dele, mas abençoa o seu filho, não só amaldiçoa. O seu marido chega em casa cansado, muitas vezes ele poderia ir para a cozinha lavar a louça para você. Os homens não fiquem bravos comigo. Mas ele está cansado, ele vai para o sofá, ele quer descansar, os pés estão apertados, o sapato está apertado, ela precisa tirar. E aí você olha, já chegou, já está esparramado aí. E o certo é você olhar para ele: marido, Deus te abençoe, você está com saúde, vamos junto. Fala, Senhor. Vira para o seu marido e: Deus te abençoe, meu irmão, meu esposo, você chegou aqui, agora nós vamos, né, jantar e ter uma comida para você, louvado seja Deus, né? Então, nós precisamos pensar assim. Eu sei que as mulheres também têm a sua luta, não vamos aqui ser só falar para o lado do homem, a mulher também tem suas lutas. Nós temos que ajudar a nossa esposa, né, de fazer a comida leva 1 hora para ser feita, depois para comer em 15 minutos. Mas aí chega na pia, todo mundo joga os pratos lá e vai embora. Além dela levar 1 hora para fazer, ela vai levar mais meia para lavar, né? Então nós homens temos que ajudar dentro do possível. Eu estou de boa hoje, não estou de boa? Mas nós temos que abençoar nossa família. Então, irmãos, o que está dizendo aqui é: se nós queremos conquistar, nós precisamos ter palavras de bênção, né? Então, antes de você pronunciar uma palavra de raiva, de ódio, de rancor, de sentimento ruim, sabe, coloque para fora: Deus, obrigado pela casa, obrigado pelo carro, quebrou, mas vamos lá, está gastando 20 litros de gasolina por quilômetro, mas vamos lá, eu tenho ele, Deus me deu, eu quero melhor. Então, se nós começarmos a encher a nossa mente, o nosso coração, irmãos, da palavra: Senhor, obrigado, Deus te abençoe, vai ser difícil a luta, mas eu vou conseguir. Vai para o concurso, o resultado não deu certo, poxa, não passei, poxa, foram 8 meses de estudo e agora só ano que vem. Meu irmão, louvado seja Deus, levanta a cabeça, pega ânimo, Deus abençoe, vamos embora, vamos para frente. Tentou uma realização pessoal, não conseguiu, deu errado, o mundo não acabou, você ainda está vivo, Deus ainda te deu vida, tem saúde, vamos para frente, Deus abençoe e que Ele nos fortaleça. Então essas coisas, irmãos, nós temos que trazer à memória. Zorobabel está num estado de caos, mas Deus diz a ele: olha, se você quer conquistar, comece a abençoar tudo aquilo que você vai começar a fazer, por mais difícil, por mais cansativo e por mais difícil que seja. Nós precisamos começar a proclamar bênção sobre aquilo que nós pensamos. E algo interessante, irmãos, a palavra tem poder, porque se nós olharmos, você pode, como diz esse provérbio, uma palavra você pode levantar alguém, mas uma palavra você pode matar alguém. Então, quando nós enchemos a nossa vida de convicção, de esperança, eu sempre faço isso aqui. Eu fui militar por 4 anos. Por que os militares, quando fazem os seus exercícios físicos, sempre colocam aquelas músicas, né, meio doida lá, faca na caveira, eu não sei o que, eu vou entrar lá no inferno, vou matar meia dúzia. Essas coisas que militar canta, tem essas coisas sim. Vamos vencer, vamos prender, vamos fazer. Isso é para criar um espírito na tropa de coragem. A música encoraja. Então, você imagina uma tropa que está numa guerra, e por mais que seja um inimigo 3 vezes maior, as músicas incentivam, né? Trazem aquela empolgação, que é a palavra anunciada. Agora imagina, um exército cantando: nós somos fracos. Você imagina soldado marchando falando assim? Vai cada um pular para um lado, vai esquecer coronel, general, vai largar tudo para trás e vai embora. Então a palavra, ela tem poder e força. Então, meu irmão, se você quer conquistar, comece a pronunciar palavras abençoadoras sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Profetiza mesmo: em nome de Jesus o Senhor vai me abençoar, o nome de Jesus eu vou avançar, o nome de Jesus eu vou conquistar.
comece já a sonhar, a olhar, se não a montanha, mas olha agora a planície. Deus vai estar comigo diante dessa dificuldade. Porque se nós tomarmos a decisão de conquistar, é com esse espírito que nós temos que ter. Eu estou hoje vivendo um momento de luta, mas amanhã vai chegar a vitória e eu vou comemorar no nome de Jesus. E era essa a visão que Deus tinha para Zorobabel. A quarta palavra que nós podemos pensar nessa noite, pode passar para mim, por favor? Não despreze as pequenas coisas. Olha o que diz: pois aquele que desprezar o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. E o que Deus está dizendo isso? Início, não desprezar as pequenas coisas. Irmãos, Deus, Ele faz coisas grandes, mas Ele também começa com coisas pequenas. Há um erro no nosso coração muitas vezes, que nós só imaginamos que Deus age em coisas gigantescas. Nossa, uma cura milagrosa, nossa, uma porta aberta que ninguém imaginava. E isso às vezes no nosso coração, isso é impossível, nossa, está vendo? E nós nos enchemos disso. Mas Deus vai dizer a Zorobabel o seguinte: olha, não despreze as coisas pequenas. As coisas pequenas que Deus faz e que Deus pode fazer. Sabe o que Deus está ensinando a Zorobabel? Ter gratidão. Porque a gente só pensa em coisa grande. Nós só queremos coisa grande. Nós só desejamos coisas que impressionam. E talvez o nosso status, a nossa vaidade humana, quer coisas de destaque. E às vezes Deus opera, irmãos, em coisas pequenas, simples e humilde. E o nosso coração é ingrato, que a gente não consegue nem parar para agradecer. Uma porta, uma ajuda, um apoio, uma palavra amiga, um sentimento de gratidão. Deus fez com que Zorobabel olhasse o seguinte: se você for grato por coisas pequenas, quando as coisas grandes chegarem, o seu coração vai se encher de alegria. O problema é que nós somos tão vaidosos, o nosso coração é tão cheio de grandeza, que a gente só olha para aquele foco e esquece de olhar o outro lado que Deus tem nos dado. Se você olhar a sua casa, se você olhar os seus filhos, se você olhar a sua vida, você vai conseguir ver coisas pequenas. E se você for grato a essas coisas pequenas, meus irmãos, não haverá espaço no seu coração para murmuração, para tristeza, para angústia chegar, porque você vai saber agradecer. Talvez aquilo que as pessoas não vejam, talvez aquilo que talvez outras pessoas não deem nem importância, mas se você valorizar aquilo que Deus faz, mesmo as coisas pequenas, quando chegar o dia da vitória, aquela coisa grande vai ser maravilhosa em sua vida. Olhe para Abraão e Sara, uma família, idosos, e Deus disse: desse casal faria uma grande nação. Se você olhar a história bíblica, o que foi Abraão, o que ele fez, o que ele teve que passar, de uma família simples e humilde, o que Deus transformou essa nação, é porque nós precisamos valorizar as coisas pequenas. Então comece a ver na sua vida as coisas pequenas, porque é da coisa pequena que vai sair a coisa grande. Sabe por quê? Porque Zorobabel, ele pega uma pedra, a Bíblia diz o seguinte, pega uma pedra, coloca e diz: Deus abençoe. E alguém pense: o que é uma pedra diante de um templo que eu tenho que construir? Não é nada. O que é um tijolo de uma casa que eu tenho que construir? Não é nada. O que é uma pedra, um tijolo, um azulejo diante de algo que eu tenho que construir gigante? E Deus vai dizer a Zorobabel: não despreze as coisas pequenas, porque é das coisas pequenas que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Então aprenda a valorizar o que você tem, meu irmão. Aprenda a agradecer por tudo que Deus te dá. Tenha um espírito de conquista, tenha um espírito e um sentimento que você precisa depender do Espírito Santo, que você não pode olhar as circunstâncias, que você precisa proclamar a bênção do Senhor, abençoando pessoas, as coisas, as dificuldades, orando e agradecendo todo o tempo e olhando para as pequenas coisas, porque nas pequenas coisas Deus já está fazendo coisas grandes
no seu coração, na sua vida, e talvez você ainda não percebeu. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos dê a paz, e que o Espírito Santo de Deus possa colocar no seu coração um sentimento, um desejo de viver uma vida de conquista para a glória do nosso Deus. Leve para sua casa essa palavra, dependa do Espírito Santo, não olhe as circunstâncias, abençoe as coisas que Deus te dá e o que você tem, e simplesmente agradeça pelas coisas pequenas também em suas vidas. Vamos falar com Deus? Pai, eu te louvo nesta noite pela tua presença, e eu quero te agradecer, ó Deus, essa palavra que nos traz vigor, alegria, ousadia, anima o nosso coração, traz o avivamento à nossa vida, ó Deus, e que possamos sonhar sonhos grandiosos para a glória do teu nome, porque é no dependência do Espírito Santo que nós podemos fazer todas as coisas em teu nome. Abençoa a tua igreja reunida, traga-nos a paz, é o que nós pedimos no nome de Jesus, amém.